Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, professor emérito da FAMERP e nosso pró-reitor de pós-graduação. Este programa, como vocês já sabem, chama Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vem contribuir com mais informações e mais bem-estar para a população de São José do Rio Preto. Hoje nós temos aqui Sueli Noronha Kaiser. Sueli Kaiser é uma carioca que casou com um médico riopretense quando ele estava lá estudando, acabando sua residência, e Rio Preto teve a felicidade de ganhar essa profissional, que como enfermeira atuou por muitos anos aqui no Hospital da Beneficência Portuguesa, e depois teve a sensibilidade de criar uma empresa que hoje está em, salvo engano, Sueli, por favor, me corrija, em 12 cidades, em 4 estados e ainda tem um escritório em Miami. Então, a primeira pergunta para a Sueli é, como é que foi, qual foi esse momento que você percebeu que existia esse espaço para atuar e assim ajudar melhor a população, Sueli? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, realmente é uma alegria muito grande, muito obrigada. Principalmente estar aqui ao lado do Dr. Braille, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estima muito grande e que eu sempre digo que o meu crescimento profissional eu devo a ele. Mas tudo começou quando eu trabalhava no hospital e eu comecei fazendo isso para os amigos, porque naquela época os pacientes que necessitavam ainda de assistência, de cuidados após a alta, me pediam enfermagem, me pediam material, cama, me pediam oxigênio e a gente não podia emprestar porque o que nós tínhamos era necessário somente para o nosso uso. Então eu comecei a fazer isso, fazendo um trabalho personalizado para os amigos. Eu treinava a enfermagem para aquele paciente, para aquele caso, fazendo um plano de cuidados de enfermagem, de aspiração, ou de acordo com a necessidade, né, do diagnóstico. E aí a gente foi vendo, descobrindo que isso realmente era um nicho de mercado de trabalho, e aí nós começamos a comprar equipamentos e alugar para as pessoas, feito assim bem domesticamente, porque eu não tinha, né, conhecimento ainda. Isso foi em 1986. 1986, e nós começamos fazendo com material de locação, alugando e oferecendo enfermagem, fazendo um tratamento personalizado, com segurança para cada paciente que iam para a residência. A empresa foi crescendo e eu acho que chegou o momento em que você teve que tomar uma decisão muito importante. Deixar assistência e tocar a empresa. Houve esse conflito? Não, isso aí demorou muitos anos. Eu fiquei 37 anos no hospital e a empresa ela foi se solidificando, ela foi crescendo, porque eu tinha uma equipe muito boa que trabalhava comigo. Então essa equipe que foi tocando e eu ficava no hospital. Eu sempre gostei muito do hospital, sempre gostei muito do meu trabalho na Beneficência. Mas o que eu tive que fazer antes foi comprar Matmed, porque se comprasse da farmácia ficava muito caro para você levar isso, oferecer isso para os pacientes. Então, eu comecei a comprar direto das importadoras e aí eu tive que abrir uma loja para poder ter material para atender os meus pacientes. E essa loja começou a atender a cidade e hoje ela virou também, nós temos aí várias lojas no varejo, também seguindo essa linha de trabalho. Onde existia... Onde existia empresa com essa característica de home care no Brasil nessa época? Não, em São Paulo já existiam algumas empresas, mas elas se acabaram. Eu acredito que a minha deva ser a mais antiga no mercado. Eu acredito assim, porque foi em 1986 e não se falava muito isso. E esse modelo a gente sabia que existia, porque eu já tinha visto nos Estados Unidos, quando a minha filha fez o intercâmbio, eu já tinha visto. Só que ela foi ficando com uma característica própria, porque naquela época não tinha muita ambulância e nós não tínhamos como remover o paciente do hospital para casa e vice-versa. Eu tive que comprar uma ambulância sucateada de Neves Paulista só para atender os nossos pacientes numa necessidade. Mas ela começou a fazer remoção, solicitar ela para remoção, e eu precisei comprar uma nova. E aí depois eu precisei comprar uma maior, comprar uma besta. Depois uma UTI. Depois comprar uma UTI, né, Dr. Braille? Paralelo, o Dr. Braille também tinha uma UTI. E aí nós fomos começando a desenvolver esse ramo de UTI. E hoje em dia nós já temos uma rede grande de ambulâncias, em torno de 16, fazendo remoção, fazendo eventos. E nós precisamos montar também
a CNMED, que é um atendimento pré-hospitalar igual ao SAMU, só que é atendimento particular. Antes de chegar na CENI, eu acho que seria interessante registrar aqui esse momento da transformação da esposa do Dr. Kaiser na enfermeira e na grande empresária, mas nós vamos continuar no segundo bloco. Por favor, não mude de canal. Fica aí. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. E no primeiro bloco ficou aqui estamos resgatando a história da medicina de São José do Rio Preto. E houve um momento quando a enfermeira Sueli Kaiser chegou aqui, ela não começou a atuar logo como enfermagem, ela era esposa do Dr. Kaiser. E teve um momento aí que entrou o professor Braille para fazer esse resgate para São José do Rio Preto. Como é que foi isso? Que momento foi esse? Sueli, então, a Sueli estava à toa, né? Mas a minha mulher, Maricília, já trabalhava. Eu falei assim, não, a mulher tem que trabalhar. Mas a Sueli tinha vontade, a verdade é essa. Ela tinha toda a vontade de trabalhar, de mostrar o que ela sabia. Ela tinha estudado na PUC do Rio de Janeiro, recém-chegada. E tinha casado com o Kaiser, aí foi em 71 que ela veio para cá. Né? O Kaiser também veio muito preparado. O Kaiser foi um companheiro, assim, temos que lembrar dele. O Kaiser é o seguinte, o Kaiser talvez tenha sido o meu melhor companheiro lá. Eu era diretor do hospital, o Kaiser sempre me ajudou muito. E eu te digo uma coisa, viu, Renato? Doente do Kaiser não complicava. Não complicava. É incrível. Ele tinha uma sorte, além de ser um excelente cirurgião, uma excelente pessoa, não complicava, né? Não complicava, ele não assinava atenção. É uma coisa incrível isso aí. Isso eu conheço algumas pessoas. O Raul era assim também, lembra-se? Doente do Raul, olha, para morrer um doente do Dr. Raul precisava muita coisa, não era fácil, não. Mas a Sueli, então, foi resgatada e ela pegou aquilo com muito carinho, né? A beneficência era muito pequena na época, nós tínhamos o quê? 50 leitos naquela época. 50, 60 leitos na época. O Dr. Braille, ele era, além de médico, ele era marceneiro, ele era... Lembra da caldeira? Ele arrumava caldeira, ele que instalou a máquina de café, ele era mecânico, ele era tudo. Ele tirava o paletó, porque ele estava sempre muito elegante no paletó. Ele tirava o paletó, ia para a cozinha, ele fazia tudo, ele fazia funcionar. Então, isso tudo dava assim muita... dava assim, exemplo de positivo de uma pessoa que queria fazer aquilo crescer. E eu e a Marilene, na época, trabalhávamos juntos, os três. Assim, e nós brigávamos o tempo todo. A gente brigava, mas brigava pelo paciente. Não era uma briga. Era discussão para a gente conseguir nosso crescimento. Fazer Já falei aqui mais de uma vez que eu acho que ele foi um dos maiores prefeitos de Rio Preto sem nunca ter exercido. Porque a CENI existe por causa dele. É verdade. Se não tivesse alguém fazendo com que a medicina avançasse, não ia criar oportunidade, inclusive a minha existência. Não, assim, em São José do Rio Preto. Assim vocês confundem, mas assim, eu tive, vou repetir uma coisa que eu não preciso falar no fim, de mensagem. Eu tive a sorte de poder fazer as coisas porque eu subi no ombro de gigantes. Isso é do Newton da gravidade, então eram gigantes. Na realidade, se a gente for pensar no passado, eram todos gigantes. Você, Maria Helena, o pessoal que nos ajudava. E o momento de resgatar a Sueli para ser enfermeira. Como é que foi esse momento? Conta um pouco disso aí, emoção. Então, eu estava em casa, tocou o telefone, era o Dr. Braille, dizendo assim... quem que é? Sueli, você é esposa do Kaiser? Você é enfermeira? Sou. Então vem aqui que eu preciso conversar com você. Eu estou precisando de enfermeira aqui no hospital, vem para cá. E o Kaiser chegou para almoçar, eu falei para ele. Ele falou assim, mas para quê? Você vai trabalhar? Eu falei, não, eu vou lá, vou conversar com ele. Cheguei no hospital, ele estava sentado na maca lá, falando assim que foi.
eu estou precisando de uma enfermeira, não tem nenhuma enfermeira, eu faço cirurgia cardíaca, eu preciso de pessoas aqui. Onde você formou? Como é que você está? Aí eu fui falando para ele, respondendo as perguntas, está contratada. Então, está contratada. O salário eu não sei quanto que é, mas não pode pagar muito porque nós não temos dinheiro. Só que eu preciso de você 24 horas, para trabalhar 24 horas. Eu falei, tudo bem, eu aceito. Eu aceito o desafio. E aí foi aí que nós começamos a trabalhar. E eu pedi para ele um tempo para fazer um diagnóstico, pelo menos uns 15 dias para fazer um diagnóstico. Quando foi isso? 1971, junho de 71. E aí eu fiz um diagnóstico do que eu vi de que precisava mudar, passei para ele, tudo que eu pedia, ele sempre apoiou, sempre ele brigava com o médico para a gente conseguir fazer algumas mudanças. Eu me lembro que quando nós tiramos as escovinhas com o PVPI, você lembra? Eu enfiava a mão na bacia lá do álcool, e para tirar aquele álcool iodado, você é do tempo do álcool iodado também? Sou, claro. E para tirar e botar as escovinhas, né, com o PVPI, os mais antigos não queriam, ele foi lá, vai tirar. Então, eu fiz assim, sempre apoiando. Tanto é que eu fui até representante da Secretaria da Saúde em São Paulo, no controle de infecção hospitalar, porque a Beneficência foi o primeiro a desenvolver. Eu fui para Brasília, fiquei quase um mês em Brasília, me preparando para ser uma estrutura mesmo, de comissão de controle de infecção hospitalar na nossa região aqui do Oeste Paulista. Tudo incentivo dele. Então, disso resultou um capítulo de livro sobre infecção hospitalar que eu escrevi. Então, eu me lembro que eu ia para congresso, ele falava assim, chega de ir para congresso, você vai para apresentar trabalho. Agora, o que você vai apresentar? Eu falei, não vou, você vai apresentar. Então, eu comecei a desenvolver trabalho para apresentar, tudo assim, com o estímulo do Dr. Braille, a própria, foram assim, os anos foram se passando tão rápido que a gente não percebia, né? Então, não, só para lembrar um pouquinho, a gente, é lógico, a gente fica afobado, porque falar do passado é muito interessante sempre, né? Mas nós temos que falar um pouco do futuro agora. A gente fala do passado, do presente e do futuro. O futuro, nós estamos aqui também para anunciar o Simpósio Internacional de Deshospitalização. Isso aí não tinha naquela época, a gente estava inventando a deshospitalização, não é isso, Sueli? É verdade, Dr. Braille, nós já falávamos na época, né? Mas não existia. Não era, lembra, eu falava, eu queria operar o doente debaixo das mangueiras. É verdade. Então, foi muito interessante e, na realidade, isso aí foi o berço da CENI. Mas nós temos que falar de duas coisas ainda, nesse período que nós temos aqui, falar da deshospitalização e da função da CENI e principalmente do simpósio internacional que nós vamos ter aqui. Eu acho que esses assuntos, professor Brasil, vai ficar para o último bloco. Precisamos realmente falar dessa empresa, mostrar. Claro que ela é extremamente conhecida, porque nós podemos dizer que é uma multinacional, ela não está aqui. Ela nasceu em Rio Preto, está no mundo, mas nós precisamos, eu quero entender mais a CENI, eu conheço um pouco a CENI como funcionamento, e uma das coisas que vou deixar já aqui, Sueli, como uma questão vocês têm algum plano, por exemplo, uma família pode comprar um plano para ser atendido na CENI, mas você responde no último bloco. Por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigos, estamos voltando mais uma vez com o último bloco, infelizmente, mas a Sueli já está convidada, vai voltar aqui mais uma vez, porque nós temos muitos assuntos para conversarmos. Mas ficou uma pergunta no ar. Esse sistema de home care, esse atendimento domiciliar, as famílias podem comprar um plano, existe um plano para o atendimento na CENI? Não existe um plano para o atendimento de home care. Os próprios convênios, as fontes pagadoras, as operadoras de saúde oferecem. Então, hoje nós temos até no SUS, que é o Melhor em Casa, que você pode ter o Melhor em Casa através com o paciente de SUS. Mas todas as operadoras de saúde, eles oferecem o home care.
Todas aqui em Rio Preto. Todas, Quem tem, inclusive a Unimed tem. a Unimed, tem HB Saúde, Alsta, todas têm. Tem. Isso aí já consta lá no plano de saúde. E a deshospitalização, para o plano de saúde, é muito mais importante tratar o paciente em casa do que permanecer no hospital. O paciente no habitat dele, ele se recupera mais rápido, ele está junto da família. Hoje, com esse problema de tempo, que quase as pessoas, é um bem precioso hoje, é o tempo, você tem que se locomover para o hospital, tirar de casa, ficar acompanhando, então tudo isso é meio complicado. Então, o paciente em casa, ele promove. E para os planos de saúde, para as operadoras de saúde, fica em torno de 30% a 60% mais barato o tratamento em casa, claro, tanto de baixa, média e alta complexidade. E menos complicações, né? E menos complicações. A gente não fala das complicações, porque às vezes pode achar que está falando que o hospital não é bom. Não é isso. Não. Mas em casa você tem realmente menos risco, porque você está usando todo o material da própria casa. Quando eu fiz meu doutorado na Inglaterra, a administração da unidade, meu chefe recebia, meu professor, um dinheiro para gerir aquilo por um ano e fazer alguns transplantes por ano. Final de semana, ele pegava esses pacientes que estavam andando bom e pagava um hotel, tirava o paciente do hospital. Ele pagava, doente mora na cidade distante, então você vai ficar no hotel, que era muito mais barato, muito mais humano, imagina em casa. E você sabe o que é isso agora? Chama-se os hospitais, as clínicas de transição. Nós sabia que nós temos uma aqui em Rio Preto e que a nossa é a única que tem o CNAR, que está aprovada pela Secretaria da Saúde, que é realmente uma semi-intensiva. Tira o paciente do hospital, coloca na transição, faz o treinamento da família, se tiver com os cuidadores ou para o treinamento de algum ente da família que vai cuidar, para ir para casa. E o hospital de transição, que é ali no Vivendas, para também uma pessoa que faz uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia que necessita de um repouso, de uma assistência, criança, vai para lá, não vai nem para o hospital. Então, hoje, todas essas operadoras hoje, está assim, nós temos exatamente o que você falou, o hotel hoje é hotelaria, mas dentro do quarto, nós temos toda uma assistência de enfermagem, físio, fono e até a visita do médico que faz o suporte para o médico. Senhor, para você chegar em uma empresa, sua formação é igual a nossa. Nós não temos noção de economia, de administração, é uma coisa que estamos discutindo muito na nossa instituição. Nós precisamos dar noção de custo. Quanto custa, né? Quem paga a conta, nós precisamos dessa noção. Tanto é que nesse congresso que nós vamos fazer agora, vai ter uma aula, que eu já convidei uma pessoa para dizer assim, quanto custa um consultório? Nós saímos, não sabemos quanto custa um consultório. Custa muito caro. Então, como é que foi esse aprendizado seu, até você chegar onde você chegou? Olha, eu vou te dizer um negócio. Na realidade, a própria vida vai te ensinando, né? Porque, e depois quando veio o meu filho, o Kelvin, que ele fez administração com comércio exterior. Quando ele veio para Rio Preto, ele assumiu a parte administrativa, financeira e comercial. E eu fiquei com operacional. E essa junção dos dois é que nós começamos a frequentar mais eventos, mais congressos, tanto é que nós tivemos na China, ele esteve na China, exatamente para poder fazer a Cena Import e Export, né, que nós temos lá em Miami. E nós já temos até um produto próprio. Então, você precisa realmente ter alguma pessoa te dando essa noção, porque nós não temos essa formação de custo. Claro. E aí, por isso que a CN hoje ela cresceu muito, porque ela tem uma administração muito grande. Nós temos dois funcionários só para a parte de custo, nós temos 2 advogados trabalhando, então a parte financeira, nossa, a parte administrativa financeira é muito grande. Qual é o número de funcionários? É isso aí que Hoje, nós estamos em torno de 350 no Brasil todo. Mas nós estamos trabalhando assim, conosco... Isso direto, né? Direto. Indiretamente, passa de 2.000. Olha, eu tenho um filho que ele tem uma startup. Então, quando eu chego na empresa dele, que eu olho que ele tem ali 10 funcionários, eu fico imaginando, pô, como é que ele consegue? Porque a coisa mais importante do empresário é gerar emprego, uma das coisas mais dignas do mundo. Você gerar emprego. Então, na realidade, você cria esse emprego direto e você cria indireto também. Então, na realidade, eu acho que toda empresa tem esse impacto social muito grande e sua empresa que nasceu aqui em Rio Preto, como você confessou aqui, de maneira amadora e solidária, hoje essa é a empresa enorme. Agora, a última coisa, que nós estamos chegando no final do programa, esse escritório que vocês têm em Miami, a função é que seria comprar mais barato, ou você tem plano de entrar nos Estados Unidos? Não, assim,
nós estamos importando materiais para atender as nossas necessidades. Melhores equipamentos, materiais para as nossas ambulâncias, para a loja. E tanto é que nós já vamos ter uma marca própria que vai vir, chama Eurocare, doutor Braille. Ah, então. Chama Eurocare. Agora vocês vejam, o Rio Preto é uma cidade benigna nesse sentido, porque vocês vejam o número de pessoas que conseguiram fazer coisas importantes aqui em Rio Preto. Vocês vejam que é um centro de difusão de conhecimentos. Isso é que é a grande verdade. Então, eu vejo isso aí, que a cidade de Rio Preto, ela atrai esse tipo de pessoas. Tanto é que criaram aquele slogan, né? Terra das Oportunidades. Terra das Oportunidades. Então, isso é bom para o jovem que está nos ouvindo, né? E para o pessoal mais velho também. Saber que as oportunidades existem. Eu queria insistir sobre o Adolfo, ver se pode dar uma sintonizada aqui. Não, porque nós vamos ter agora, no fim desse mês, esse congresso, né, que é esse simpósio é um congresso internacional de deshospitalização. É uma tendência internacional, virão muitos convidados que já estão confirmados. Olha lá, imagem belíssima. É isso aí. Eu acho que vai ser a primeira vez, mas Rio Preto vai inaugurar isso aí, isso aqui é verdade. Né? Eu convidei o diretor, o Ivan Toro vem, ele ficou muito feliz em ser convidado, Zé. E o Ivan sempre foi interessado nisso, você se lembra, né? Ele foi diretor do hospital lá e ele é muito interessado no assunto. Então, eu vejo que isso vai ser um marco também, Sueli. São marcos que vão sendo feitos aqui, né? E você tem uma participação importante nisso, porque você mostrou, né, a possibilidade de se crescer nesse ambiente, que é um ambiente extremamente de solicitação. Quer dizer, ninguém pode fazer pela metade. Doente não dá para cuidar pela metade, né, Renato? Sim, doente ou você cuida ele inteiro. Corpo e alma. Corpo e alma. É isso Renato, aí. A deshospitalização, às vezes, isso aí precisa ser mostrado para as pessoas que não é deshospitalizar simplesmente, é otimizar os leitos. É você não ter tantas as emergências lotadas, você dar oportunidade para aquelas pessoas que realmente necessitam de ser hospitalizadas. Então, deshospitalizar é você fazer assim, levar para casa aqueles pacientes que podem ser cuidados em casa ou para o hospital de transição. Poderia ser até deshospitalizar para cuidar melhor. Para cuidar melhor. Exatamente. Eu acho que tinha que criar esse conceito. Otimizar o leito, deixa o leito para ter o rodízio que ele realmente necessita. Então, eu vou fazer um exemplo aqui que é para o telespectador ficar atento. Quantas vezes a gente chega no pronto-socorro, Renato, e tem um indivíduo lá com o braço quebrado e que não está na fila para poder consertar o braço? Ele podia ficar numa transição. Claro, sem dúvida. Com a perna quebrada, o sujeito fica na maca, com a perna quebrada. Vai para a transição. Ele não precisa ser imediatamente feito a intervenção, ele pode esperar. Agora, ele pode esperar num leito direitinho, ou até sentado. Controle de pressão. Isso aí, é otimização de leitos. Isso esvaziaria as emergências. Se você for olhar para a emergência, 50% da emergência é gente que está esperando alguma coisa. Doutor Braille, eu sei que o tempo está se acabando, mas seria importante eu falar isso, porque nós fechamos o contrato com um hospital, não vou falar o nome, que eles estavam com as emergências lotadas, o ambulatório lotado, e eles chamaram a gente, que eles falaram assim, nós vamos pegar os pacientes que vão ter alta, vão para casa, vocês vão em casa tirar o curativo, vocês vão em casa tirar os pontos, fazer curativo, se precisar tomar um soro, nós não queremos mais o paciente no ambulatório. Você sabe que ele começou a vender mais plano de saúde, porque um falou para o outro da tranquilidade de você receber um profissional, não que aquele que fica em casa 12 horas, mas são o que a gente trata de atendimento pontual. Ele vai na residência nos horários, faz o curativo, põe o soro, tira o soro, cuida da criança, não precisa hospitalizar. E os ambulatórios estão vazios e a otimização do leito foi perfeita. Meus amigos, nós tivemos aqui uma lição de vida, não é? Eu acho que essa entrevista serve de estímulo para homens e mulheres. Imagino que Sueli Caz era uma enfermeira, esposa de um médico que consegue construir uma empresa dessa de um alcance internacional. Eu gostaria, Sueli, que você deixasse, já está convidada, o professor Braille já falou, talvez mais de uma vez, nós temos muitos assuntos,
mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, a minha mensagem é sempre igual. Eu acho assim que as oportunidades elas passam o tempo todo na nossa frente e nem sempre a gente aproveita porque às vezes não enxerga. E a mensagem que eu sempre deixo é assim: acredite nos seus sonhos, realize seus sonhos e não tenha medo de errar. Vá sempre em busca de novos desafios, porque é isso que faz a gente ser feliz. E o erro é extremamente importante. O erro, a gente vai errar, mas isso aí eu aprendi com o Dr. Braille. A gente erra, aprende com os erros, mas não pode errar mais, né, Dr. Braille? Não pode repetir o erro. Michelangelo Pode falava, repetir o erro. observando essa conversa aqui, Michelangelo falava que a simplicidade é a sofisticação máxima. E aqui está um exemplo. Boa semana, paz e saúde para todos, professor Braille. Uma boa semana para todos. Eu só quero complementar uma coisa. A Sueli, além de todo esse trabalho, ela tem 4 filhos, né? Deu tempo de ter os 4 filhos. E, além disso, ela é, pela segunda vez, governadora do Rotary. Então, você imagina como essa mulher é realmente polivalente. Parabéns, Sueli. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, eu agradeço a oportunidade. Também desejo a todos uma boa semana, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Isso me fez, vocês não imaginam como me deixou feliz. Principalmente estar ao lado do meu grande mestre, Dr. Braille, que eu digo que é a minha formação mesmo, e talvez essa vontade que eu tenho, eu aprendi muito com ele. Foram anos que nós trabalhamos juntos, foi uma experiência fantástica. Muito obrigada, doutor Braille. Eu chamo mestre dos mestres. Agora eu vou começar a chamar também mestre dos mestres. Mestre dos mestres. Exatamente. Tá bom.